Olá, senhores, bora para mais uma questão de magnetismo. Olha só, dois fios longos retilíneos, 1 e 2, são dispostos no vácuo, fixos e paralelos um ao outro, em uma direção perpendicular ao plano da folha. Então, olha só, esse perpendicular ao plano da folha, para nós, a folha está na tela aí onde você está olhando, certo? É como se esse fio estivesse saindo da tela e indo até a tua testa. Imagina, esse fio saindo da tela e indo até você, certo? Ele veio lá de trás da tela, atravessa a tela e chega até você. É dessa forma que tanto o fio 1 como o fio 2 estão dispostos aí, certo? Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano da folha e apontando para o leitor, ou seja, você, representados pelo símbolo pontinho dentro da bolinha. Pelo fio 1 circula uma corrente elétrica de intensidade 9 amperes e pelo fio 2 uma corrente de intensidade 16 amperes. A circunferência tracejada de centro C passa pelos pontos de intersecção entre os fios e o plano que contém a figura. Considerando μ, constante de permeabilidade, 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Calcule o módulo do vetor indução magnética resultante em Tesla, no ponto C da circunferência e no ponto P sobre ela, definida pelas medidas expressas na figura, devido aos efeitos simultâneos das correntes I1 e 2. Então, meninos, olha que interessante. Primeira coisa que a gente tem que entender, fio 2. O fio 2 está sendo percorrido por corrente, e a partir daí, ele gera campo magnético ao redor dele, em todos os pontos do espaço, tá? Em todos os pontos do espaço. Claro que quanto mais próximo dele, maior é a interação, então maior é o campo magnético. Quanto mais distante dele, menor é a interação do fio com aquele ponto, então o campo magnético vai perdendo a intensidade, né? Vai ficando cada vez menor. Mas nós vamos olhar aqui, então, para pontos próximos desse fio. E aí, se a gente trouxer a regra da mão direita, ó, o dedão está aqui, ó, tá vendo? Com a corrente saindo, apontando para você. Aí o que acontece? O campo magnético gerado por essa corrente aqui, ó, olha os 4 dedos da mão, estão girando no sentido anti-horário, certo? Então, vou trazer a mãozinha para cá um pouquinho, deixa aqui. Olha que bacana. O fio 2, ele está gerando para nós campo magnético ao redor do fio e girando no sentido horário aqui para nós, certo? Então, nós temos aí um campo magnético, que ele deveria, obviamente, ficar mais redondinho. Vou tentar fazer aqui, ó. Então, ele gera um campo magnético ao redor dele. Essa é a linha de indução. Depois, ele gera um outro campo magnético, né, um pouco mais distante, obviamente, com intensidade menor. E assim por diante, até que chega um ponto, senhores, que esse campo magnético dele passa lá pelo ponto C, ó. E a hora que ele passa pelo ponto C, o vetor campo magnético, ele é um vetor tangente à linha de indução. Então, aqui ele está tangente a essa linha de indução, ó, mas no mesmo sentido que ele. Portanto, esse daqui é o campo gerado pelo fio 2. A mesma coisa acontece agora com o fio 1. O fio 1, ele também está saindo, então também gera um campo girando aí no sentido anti-horário. Ele gera várias linhas de indução ao redor dele no sentido anti-horário para nós. Só que eu estou preocupado quando ele passa a analisar, quando ele passa lá pelo ponto C, ó. E quando ele passa pelo ponto C no sentido anti-horário, a gente percebe que o vetor lá naquele ponto é tangente à linha de indução, só que agora no sentido oposto, porque ele está girando naquela posição, no sentido oposto ao campo magnético gerado pelo B2. Bom, primeira coisa que nós vamos ter que fazer é calcular esse campo magnético que cada fio gera naquele ponto. Lembrar que campo magnético gerado por condutor retilíneo é o μ vezes o I, dividido por 2 vezes a distância, né? Ah, perdão, estou colocando da espira aqui. Peraí. É o μI sobre 2πr, né? Sobre 2πd, sendo D a distância do condutor retilíneo até o ponto onde a gente quer calcular esse campo magnético. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica o campo magnético gerado pelo fio 1. O campo magnético gerado pelo fio 1 vai ficar o μ vezes a corrente I1, tudo isso dividido por 2 vezes π, vezes a distância do fio 1 até o ponto onde a gente está querendo calcular o campo magnético resultante, que é no ponto C. Então, se a gente colocar os valores aqui, ó, a gente percebe que o μ vai ficar 4π
vezes 10 a menos 7, vezes a corrente I1, que nós sabemos que vale 9 amperes. O ampere não precisa colocar, né? Vale 9 amperes. Dividido por 2π, vezes a distância D1. A distância D1 é a distância do fio até o ponto C, que seria metade da hipotenusa para nós, né? Perceba que aqui nós temos um triângulo retângulo. Para quem não enxergou ainda, se um lado é 30, o outro é 40, é porque a hipotenusa vale 50. E o ponto C, como é um ponto médio, ali, ele divide em 25 centímetros, né? Então, essa distância, ela vale em metros, 0,25 metros para nós. Perceba que aqui, senhores, o pipi a gente pode cortar, certo? 2 vezes 0,25 vai dar meio. 4 vezes 9 dá 36. 36 dividido por meio, isso aqui vai dar 72 vezes 10 a menos 7 Tesla, ou 7,2 vezes 10 a menos 6 Tesla, né? Colocando em notação científica. Esses são os valores do campo magnético que o fio 1 está realizando, né? Ali no nosso ponto C. Agora, a gente vai determinar o campo magnético gerado no ponto C, só que pelo fio 2. Vou colocar aqui na cor vermelha para nós. Ó. Então, nós vamos se basear na mesma fórmula, né? Ó, vai ficar o B2, vai ser o Mi, que vale 4, vezes π, vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere, vezes a corrente elétrica que passa pelo fio 2, essa corrente elétrica ela vale 16 amperes. E tudo isso dividido aí pelo 2π vezes d, né? Sendo d a distância dele até o ponto C, onde a gente quer calcular o campo resultante, que de novo vai ser aquele 0,25 metros ou 25 centímetros, né? Então, nós vamos ficar aqui, pipi, dá para cortar. 0,25 vezes 2 dá meio. 4 vezes 16 dá 64. E 64 dividido por meio, a gente vai chegar que esse campo ele vale 128 vezes o 10 a menos 7 Tesla. Ou, se a gente quiser esnobar, isso daqui daria 12,8 vezes 10 a menos 6 Tesla para nós aí. Bom, meninos, para esse ponto C, nós vamos poder falar então que o resultante, já que eles têm a mesma direção em sentidos opostos, então a gente fala que para o ponto C, o campo magnético resultante vai ser o maior campo, que é o B2, menos o menor campo, né? Já que eles têm sentidos opostos aí. Então, nós vamos ficar 12,8 vezes 10 a menos 6 Tesla, menos 7,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Portanto, a gente chega como magnético resultante aqui, 12,8 menos 7,2, nós temos 2,8 mais 2,8, dá um total de 5,6 vezes 10 a menos 6 Tesla para nós. Essa é a resposta da primeira pergunta, tá? Que foi em relação ao ponto C para nós aqui. Agora nós vamos ter que pensar a mesma coisa, né? Só que agora pensando no ponto P, senhores. Então agora no ponto P, olha só que bacana. Vamos voltar aqui com as linhas de força gerada, a linha de indução magnética gerada pelo fio. Nós vimos que o fio 2 ele gira no sentido anti-horário, lembra? Ó, sentido anti-horário para o fio 2. Então, se a gente pensar agora, lá no ponto P, esse campo magnético está passando dessa forma no ponto P, né? Que ele é a circunferência concêntrica com o fio 2 ali. Isso significa que no ponto P nós vamos ter uma força agindo aqui, né? Uma força, não, desculpa, um vetor campo magnético agindo aqui, né? Ó, que ele é tangente a essa curva e apontando para cima, né? Aqui é o campo magnético gerado pelo fio 2. E o fio 1? Se a gente olhar o fio 1, ele também continua girando no sentido anti-horário, né? O campo magnético gerado por essa corrente. Porém, quando ela passa lá no ponto P, ó, concêntrica ainda, né? Concêntrica que nós tivemos lá, a gente percebe que esse campo magnético ele apontando para a esquerda e na horizontal e para a esquerda. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de campo B1. Aqui, meninos, o nosso campo magnético entre B1 e B2 forma um ângulo de 90 graus. E, portanto, para a gente poder encontrar o campo magnético resultante,
a gente vai precisar aqui, ó, determinar pelo desenho, pela regra do paralelogramo, né? Nós vamos poder determinar o desenho desse resultante, certo? E aí, pela lei dos cossenos ou casos particulares, a gente pode desenhar esse resultante, que eu não estou conseguindo desenhar, agora eu consegui. Então, aqui, ó, nós vamos ter o campo magnético resultante. Regra do paralelogramo serve para desenhar. Lei dos cossenos ou casos particulares serve para calcular. Só que a primeira coisa que vamos ter que fazer é calcular o B1 e o B2, porque agora as distâncias mudaram. As distâncias são diferentes para cada um deles, certo? E depois, para achar o resultante, a gente vai poder fazer um Pitágoras apenas, né? Resolvendo por Pitágoras, a gente resolve fácil. Então, agora, ó, nós vamos calcular o B1. O B1 é o que eu fiz em azul. E nessa nova situação, ó, o B1 vai ficar, de novo, μ sobre 2πd. Então, vai ficar um μ, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente no fio 1, que vale 9 amperes, tudo isso dividido pelo 2π, vezes a distância, que no caso do fio 1, até aquele ponto vale 30 centímetros ou 0,3 metros. Aqui, pipi, corta. 4 por 2 dá 2. Se fosse 9 por 3, daria 3, né? Como é 9 por 0,3, isso daqui tem que dar 30. E aí nós vamos ter 30 vezes 2 é 60. 60, 10 a menos 7, Tesla. Olha só. 60, 10 a menos 7, Tesla. Ou 6, 10 a menos 6, Tesla. Fechou? Agora vamos calcular para o fio 2. Para o fio 2, a gente vai ter que o μ é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente no fio 2, que vale 16 amperes. Tudo isso dividido pelo 2π. E a distância, né, desse campo até o ponto P, que ele vale 40 centímetros, ou 0,4 metros. Então, aqui de novo, ó, os pipi, a gente corta. Aí, o 4 dividido por 0,4 vai dar 10. O 16 por 2 vai dar 8. E aí nós vamos ficar, então, que 8 vezes 10 seria igual a 10 a menos 7. Vezes 10 a menos 7, Tesla seria o valor desse campo, né? 10 vezes 80, 10 vezes 8, desculpa, fica 80, 10 a menos 7. Ou 8 vezes 10 a menos 6 Tesla. O que é bom para nós, né? Esses valores aí. Porque olha só que bacana. Lá no triângulo, agora, para achar a resultante da junção desses dois aqui, a gente chega com o campo magnético resultante ao quadrado. É o campo gerado pelo B1 ao quadrado, mais o campo gerado pelo B2 ao quadrado, certo? E aqui, moçada, vocês não precisam fazer conta. Não precisa fazer conta. Porque se um vetor vale 6, 10 a menos 6, e outro vetor vale 8, 10 a menos 6, significa que nós temos aí o chamado triângulo pitagórico, certo? Então, aqui, ó, você pode só indicar as contas, tá? O BR ao quadrado seria o B1, que é o campo magnético, que vale 6 vezes 10 a menos 6 Tesla ao quadrado. Só que tudo isso daqui está ao quadrado, tá? Ó. Mais o B2, que vale 8 vezes 10 a menos 6 Tesla ao quadrado. Indicou a conta. Não precisa fazer essa conta, não. Ó. Lembra do triângulo pitagórico? Perdão. 3, 4, 5 multiplicado por 2, 6, 8, 10. Significa que o resultante aqui, ó, ele vale 10 vezes 10 a menos 6 Tesla para nós aí. Fechou, senhores? Um exercício bem trabalhoso. Eu nem sei quanto tempo deu esse vídeo, mas para mim parece que foi uma aula inteira. Mas chegamos nas respostas aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.